E aí, galera do Sport Like, estamos aqui de novamente aqui para mostrar para vocês aqui as reações aí, os comentários da vitória do Botafogo de 2-1 sobre o Corinthians que veio no meio da semana aí com a classificação na semifinal da Copa do Brasil, mas hoje Romero perdeu um pênalti e o Botafogo fez um grande primeiro tempo e venceu o Corinthians de 2-1. Eu queria convidar vocês aqui para se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente no Sport Like e vamos ver o comentário da galera da imprensa esportiva, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro, agradecendo aí a todos esses canais aí que fazem esses trabalhos maravilhosos aí, o Cereto, o Benja, o pessoal lá do canal do TF do Botafogo, o pessoal do Sport TV, a galera aí da Rádio Energia, muito legal aí. Vamos ouvir os comentários aí da galera, pessoal. Forte abraço e se inscreva no canal. Meu Deus, que time horroroso no primeiro tempo. Mas é isso, rapaziada. Na minha avaliação, o Corinthians pagou e pagou caro o preço de uma derrota hoje, principalmente pela covardia no primeiro tempo. Cara, inadmissível o Corinthians ter jogado da forma como jogou no primeiro tempo. Um monte de jogador ali que a bola queimava no pé, um monte de jogador que dava a impressão que estava cagado dentro de campo, e vendo o Botafogo fazer o que queria. O Hugo Souza aí brilhando novamente, fazendo aí, às vezes, ali salvando o Corinthians em diversas oportunidades. O Corinthians já poderia ter sofrido uma goleada no primeiro tempo, se não fosse o goleiro do Corinthians. E, cara, os jogadores do Corinthians apáticos, mano, apáticos. E aí, quando volta para o segundo tempo, aí sim, sendo o time que a torcida quer ver, independente da derrota, galera, independente da derrota. Porque quando a gente vai fazer uma projeção de jogos, que a gente pega lá 5, 6 partidas e fala, pô, vamos analisar aqui esses jogos. E ter o Botafogo nesse meio, e principalmente um Botafogo jogando no Rio de Janeiro, cara, na moral, é aquele tipo de jogo que você pega e fala, ó, se trouxer um pontinho, legal, legal. Mas você conta com a derrota. Você conta com a derrota. É que o Corinthians não pode se dar esse luxo hoje, de contar com esse tipo de jogo e falar, dá para perder do Botafogo, pela situação caótica que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Pela incompetência de ter perdido jogos fáceis em casa, inclusive, para adversários ridículos. Então, hoje, o Corinthians tem que transformar um jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro como se fosse um jogo que tem que buscar pontos lá. Quando, na verdade, a gente sabe que, analisando de forma racional, dá para contar com a derrota. Porque a gente sabe que o Botafogo hoje é o melhor futebol do Brasil, é o time mais encaixado. Fisicamente, os caras aí correm com a mesma intensidade o primeiro e o segundo tempo. Porque tem time aqui, aquele monte de gato gordo, dá aquela blitz de 15 minutos no adversário e morre. Não consegue mais render o resto do jogo. Agora o Botafogo não. A intensidade ali, ó, e pauleiro o jogo inteiro, mano. Correria, porra, toma daqui, dá lá, sabe? Tipo, lá e cá. Jogo que os caras não ficam segurando o resultado no campo de defesa. Botafogo aí joga na trocação mesmo, indo pra cima do adversário o tempo inteiro. Então, cara, o segundo tempo que o Corinthians fez no Engenhão, cara, um segundo tempo aí que merece parabéns sim, apesar da derrota. Porque foi um time aguerrido, foi um time que propôs o jogo, foi de igual para igual, teve chances de poder até empatar de novo. É que, infelizmente, cara, falta elenco também, falta qualidade. Hoje aí acabou estreando o Carrídio, não teve também aí lá grande participação, é um cara que tá chegando agora também, fisicamente não é um cara que tá 100%, vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro. Mas o Corinthians ele tem jogadores, cara, que quando entram você não espera nada, mano. Pedro Raul, você vai esperar o quê do Pedro Raul? Eu não espero nada, velho. Horroroso, horroroso. Então o Corinthians paga caro o preço de não ter feito aí os dois tempos com a intensidade que entregou no segundo. Horroroso. Então o Corinthians paga caro o preço de não ter feito aí os dois tempos com a intensidade que entregou no segundo. E a incompetência também ter perdido o pênalti. Ô, Romero, você acha que você é quem, velho, pra dar paradinha com um pulinho? Você acha que você é Marcelinho Carioca? Você acha que você é Djalminha, mano? Tá de sacanagem, parceiro. Tá de sacanagem, mano. Pênalti tem que bater sério, mano. Tomar no rabo, velho. Onde já se viu bater pênalti desse jeito, mano? Tá achando que tá chutando bola no teu filho, velho? No teu sobrinho? No garotinho de 10 anos de idade? Pênalti tem que afundar o goleiro, mano. Mesmo que perca o pênalti, mas bate sério essa porra, mano. Agora ficar dando paradinha com um pulinho, velho. Porra, dá licença, velho. Esse tipo de pênalti, o cara corre muito risco de se queimar de bobeira, mano. Perder pênalti, o torcedor fica puto. Claro que fica. Ninguém gosta de ver um jogador do seu time perdendo pênalti. Mas existem formas e formas de se perder um pênalti. Se você batesse a porra do pênalti sério, tentando chutar forte, mirando num canto, mirando no ângulo, enfim, e desperdiçando, o torcedor vai ficar puto, vai xingar, mas entende, fala, pô, bateu sério. Agora, quando você chama pra cima a responsabilidade de bater um pênalti assim, a chance de você perder esse pênalti e ficar com um alvo no peito, pra torcida começar a te criticar de novo, Romero, é muito grande, mano. E você que vinha de um bom jogo contra o Flamengo na última partida do Campeonato Brasileiro,
Não o último jogo, porque o último jogo foi o Juventude na Copa do Brasil, mas contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, você tinha feito uma puta partida, entrou no segundo tempo ali e realmente chamou a responsa. Então, Romero, porra, precisa se ajudar também, mano. O Corinthians perdeu mais uma vez, mais uma derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, lamentavelmente, né? Mais uma derrota do Corinthians, mais uma derrota sofrida do Corinthians, uma derrota dolorida do Corinthians, triste do Corinthians dentro do campeonato. Corinthians que poderia ter saído com um resultado melhor, não fosse o pênalti bizonho perdido pelo Romero. Né? O Corinthians teria empatado pelo placar de 2-2, mas a verdade é que o Corinthians não tem um time melhor do que o Botafogo. O Botafogo hoje tem um time melhor do que o Corinthians, tanto é que o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está na tabela, está na zona de rebaixamento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Passam-se as rodadas, né? E o Corinthians não consegue sair desta maldita zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na 18ª posição. Foi a 11ª derrota do Corinthians, eu já perdi as contas. Mas se eu não tiver equivocado, foi a 11ª derrota do Corinthians dentro do campeonato. O Corinthians tem só mais 12 rodadas do campeonato pela frente. 12 rodadas, né? O campeonato está passando. O Corinthians contratou muitos reforços, contratou o Memphis Depay, que deve estrear só no final de semana que vem contra o Atlético Goianiense. Mas a verdade é que o campeonato está passando, as rodadas estavam indo embora, as rodadas estão terminando. O campeonato vai ficando apertado para o Corinthians e o Corinthians precisa de vitórias para escapar da zona de rebaixamento. Oswaldo Júnior. Eles não estavam nesses tropeços aí, pelo menos no Campeonato Brasileiro. O Corinthians mudou muito, né? Tá com um time bem diferente agora e a expectativa é que ele melhore, né? Depois a chegada de André Ramalho melhorou e de muitos outros aí, a expectativa é que ele mude isso, né? E no jogo contra o Juventude, que ele não demonstrou raça, vontade nenhuma, por exemplo, eu dizia, o Corinthians tem que correr dobrado, tem que jogar com raça, com muita vontade para escapar do rebaixamento. É o caminho para ele, para compensar a falta de qualidade técnica. A gente falava na oportunidade, ele tem um bom goleiro, tem um bom zagueiro, André Ramalho e Rodrigo Garro, e mais nada. Mas agora ele tem mais alguma coisa. Pelo menos alguns que estão chegando, a gente espera que ele tenha mais alguma coisa. Então já não é mais aquele deserto de ideias, só 2, 3 jogadores. Tem mais agora, dá pra você contar uns 5 ou 6 aí, né? Se der tudo certo e tal, pra que consiga mudar essa situação e seja um melhor mandante, consiga vencer dentro de casa. O pessoal tá cobrando muito aqui o Ranieri, né? Eu até falei assim, eu não sei se o pior em campo foi o Romero. Hoje ele tomou um baile, viu? Ridículo que ele tomou, foi o Ranieri, o baile que ele levou do tal do Almada. Na noite de hoje ele não jogou, tava mal mesmo, né? O Almada deitou e rolou. O Ranieri que sempre mantém uma regularidade, né, das contratações que chegou, é um cara muito lúcido, mas na noite de hoje o Almada desequilibrou mesmo em cima dele. E, Vamp, até isso que você estava comentando com o Zé, né? O time de fato melhorou, trouxe mais peças e tem o Memphis, né? Que também pode somar nessa luta contra o rebaixamento. Eu acho que ele deve estrear até no sábado, porque esse jogo contra o Atlético Goianiense é no sábado, né? Isso. Sábado que vem. Provavelmente ele deve estrear nesse jogo. É isso, então a expectativa para esse Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro e ainda tem, né? A Copa do Brasil. São 13 jogos no total. Isso. Né? Desses 13, 7 serão em casa. E no meio tem disso, mais jogos em casa do que fora agora. E no meio disso aí ainda tem... Se bem que 13 incluía o Botafogo, agora são 12, né? São 12, isso. Perdeu pro Botafogo, então tem 12 jogos para fazer... ele tem 25 para fazer 21 pontos. E no meio disso tem a Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo, a semifinal, os jogos em outubro... na semana ali, né, na primeira semana de outubro e depois na semana do dia 17, depois da data FIFA. Na minha mais cabeça, uma, né? prioridade. E a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 jogos hoje. A vitória do Vitória lá em Goiânia sobre o Atlético Goianiense. Empate lá em Curitiba entre Atlético Paranaense e Fortaleza. E a vitória que terminou agora lá no estádio Newton Santos do Botafogo sobre o Corinthians 2-1. O Botafogo consegue ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 pontos de diferença para o vice-líder Fortaleza. Ao final da rodada, essa diferença pode diminuir para 3 pontos caso o Palmeiras vença o Criciúma. O Palmeiras ultrapassaria assim o Fortaleza, chegaria a 50 pontos e ficaria com 3 a menos do que o Botafogo. Então tá aí a classificação atualizada depois desse início de 26ª rodada. E vocês percebem que o calvário corintiano continua por aqui, né? Corinthians ainda na zona do rebaixamento, 25 pontos ganhos. Para piorar,
o Vitória ganhou, né? E ultrapassou o Corinthians nos critérios de desempate. Algo que deve preocupar também os torcedores do Corinthians é que o Corinthians já chegou a 26 partidas no campeonato, né? Os concorrentes quase todos têm partidas a menos, com exceção do Vitória, que hoje também chegou ao seu 26º jogo. O Fluminense, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, agora tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, tem 3 jogos a menos. O Criciúma, que tem 3 pontos a mais que o Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Juventude, que tem 4 pontos a mais do que o Corinthians, tem 1 jogo a menos. Ou seja, a situação do Corinthians não é fácil, não. É possível reverter? Foi desnecessário. Pelo primeiro tempo e até mesmo pelo volume criado, vou olhar aqui no aplicativo SofaScore do Botafogo, para ver esse jogo do Botafogo, para a gente entender o que teve em relação ao primeiro e segundo tempo. O Botafogo, no primeiro tempo, teve 15 finalizações. Um domínio territorial, assim, incrível. Foram 3 grandes chances criadas no primeiro tempo que o Botafogo teve. Poderia ter feito 2, 3-1, 3-0 tranquilamente. Claro, o Corinthians teve um pênalti, então teve uma grande chance criada. O Hugo Moura fez 7 defesas no primeiro tempo, de todas as maneiras, né, de todas as possibilidades. Fez 7 defesas. No segundo tempo, o Corinthians muda a sua postura, muda o estilo de jogo. Eles concluem 9 vezes ao gol e o Botafogo 6. Mas em relação a grandes chances criadas, o Corinthians só teve o lance do pênalti. Então, quer dizer, o que houve no segundo tempo de diferente? O Botafogo perdeu volume. As alterações, a mudança, a retirada ali do terceiro zagueiro, o Corinthians voltando a jogar com uma linha de 4, isso o Botafogo demorou a entender. Eram muitas bolas, desde o primeiro tempo você via muitas bolas cruzadas, de lado a lado, e essas bolas sempre chegando nos laterais do Botafogo, tanto o Marçal e também o Vitinho. E tem vários capítulos especiais para a gente conversar nessa live de hoje, mas eu peço para a galera que está chegando aqui fortalecer com like, se inscreva no canal, 53 pontos, mais uma vitória em casa, mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. Acho que eu não esperava um jogo diferente do que foi aqui hoje em relação às dificuldades da partida, em relação ao que foi o jogo. O importante era vencer. Eu não concordava com aquela situação de que o Botafogo iria golear o Corinthians. Eu não via isso hoje, sendo bem franco com vocês. Eu vi o Botafogo com mais time que o Corinthians para ganhar a partida. E o primeiro tempo foi um dos melhores do Botafogo de Arthur Jorge. Volume, marcação, time bem incisivo, dando poucas oportunidades. Primeiro tempo quase que perfeito do Botafogo. Só não foi perfeito porque a gente não fez a quantidade de gols que nós criamos. Nós paramos no Hugo Moura. Mas o primeiro tempo do Botafogo, na minha opinião, foi perfeito. Beirou a perfeição. E até mesmo pelo placar. E também serviu para tirar a nhaca do John de nunca ter defendido um pênalti numa Série A de Campeonato Brasileiro. Ele pegou o primeiro pênalti em uma Série A de Campeonato Brasileiro. E a gente teve esse time com muito volume, com muita intensidade. E no segundo tempo era nítido que o Corinthians iria fazer alguma coisa diferente. E eles fizeram o quê? Tiraram a linha de 3. Né? Estava defendendo para de 5 no primeiro tempo. O Botafogo não estava tendo tanto espaço pelas beiradas, estava tendo mais espaço por dentro. O Botafogo chegava muito bem por dentro. E a gente viu um time muito bem assim, no primeiro tempo. Muito bem mesmo. Coletivamente, tecnicamente. Muitos jogadores com atuação aqui em cima. E o placar foi injusto. Não a vitória parcial do Botafogo, mas sim o placar. Era o primeiro tempo de 2-0, 3-0 pelo menos. E na segunda etapa, o Botafogo voltou mal. Não de uma maneira horripilante. Não voltou assim de uma maneira que merece uma crítica. Não voltou tão bem. Mas eu achei mais mérito do Corinthians, que mudou a maneira de jogo. Você ganhou mais posição no meio campo e o Botafogo sentiu muito a falta do Gregory. Por quê? E aí eu vou cornetar e não cornetar e dar uma opinião. Eu vejo hoje o Alan como primeiro volante. Tanto é que quando ele entra ali na metade do segundo tempo, o Corinthians para de ter volume. A marcação volta a crescer. O Botafogo volta a competir no meio campo. Porque com o Marlon e com o Danilo o time não compete. O time fica muito frouxo na marcação. Porque o Danilo não é aquele jogador com uma intensidade tão forte. E o... Boa noite, Léo Dantas.